Vou fazer a análise desse game normalmente como eu sempre faço, mas ao final eu quero fazer algumas observações. Você já deve estar imaginando que tipo é. Os inscritos que jogaram e finalizaram o game até mandaram mentions e Twitter e mensagens pessoais no YouTube pedindo ou perguntando a minha opinião sobre alguns fatores que o game apresenta. Mas beleza, vamos começar pela análise. Como é o enredo dessa vez? Bom, o jogo se passa muitos anos depois do segundo game. Max está claramente nos seus 50 anos ou próximo a eles. E chega a ser engraçado o que eu vou dizer agora, mas ele não é nem sombra do que ele era antes. Por que é engraçado, Zangado? Já falo já. Max é um cara completamente depressivo, agora além de viciado em analgésicos, ele é um alcoólatra e fumante. Ele é uma mistura de Walter White do seriado Breaking Bad, que seriado que é esse, Zangado? É o meu seriado favorito da atualidade, é muito foda mesmo, com o Bruce Willis em Duro de Matar 4.0. Até a capa do jogo é parecida com a do filme e as roupas do Max também. Mesmo todo fudido, velho, Max mata umas 300 pessoas por fase, sozinho, mano. O jogo se passa em dois momentos. O atual, onde Max trabalha em São Paulo como guarda-costas de uma socialite brasileira, junto com seu amigo Passos, e alguns anos antes explicando o motivo do qual Max abandonou os Estados Unidos. Como eu disse pra vocês, Max continua carregando a mesma sorte de sempre. Ele não consegue ir numa padaria, velho, comprar pão sem que morra alguém e algo exploda no caminho. É inacreditável. A trama apresenta dessa vez muitos personagens e é completamente fantástica. A Rockstar fez um enredo hollywoodiano sensacional. A continuidade e a forma que a história é contada é excepcional. A ambientação antiga do Max foi mantida nos momentos de Max dos Estados Unidos. E no Brasil apresentou uma atmosfera totalmente diferente, porém fodástica do mesmo jeito. Há fases que se passam na favela de São Paulo. Nesse assunto eles cometeram alguns erros, porque eles confundiram a favela do Rio de Janeiro com a de São Paulo. Até porque toca muito funk carioca e tal. Os quadrinhos foram deixados de lado, mas a narrativa do Max não. Seus monólogos são muito bons e a dublagem dos personagens também. Lembrando que como o game se passa no Brasil, os brasileiros falam português nativo, nada de português enrolado, nem nada do tipo. Com gírias e tudo, excelente trabalho da Rockstar. Os gráficos são magníficos, utilizam o mesmo motor gráfico de GTA 4, o famoso Rage. A Rockstar aplica esse motor para todos os seus novos jogos, Red Dead Redemption, L.A. Noire e agora Max Payne 3. Porém, muitas pessoas esperavam um game free world, Max andando pelas ruas de São Paulo e tal. Mas negativo, o game se passa em fases determinadas. Isso estragou o jogo, Zangado? De maneira nenhuma. Max é desse estilo e ele manteve o seu padrão, com fases obviamente muito mais amplas, fazendo a Rockstar ter um capricho assustador nos detalhes de cada cenário. Eu achei que eles utilizariam a tecnologia do L.A. Noire de capturar expressões faciais, mas não foi o caso. Já pensou se o game fosse mundo livre, você dirigindo em São Paulo ia ficar mais tempo do jogo no trânsito do que atirando, né? Lá em São Paulo tem muito carro, velho, meu Deus do céu. O Bullet Time com certeza está presente e é lindo demais, cara. Tem um movimento novo chamado de O Último Homem em Pé. Como que funciona? Caso você seja atingido por um tiro que causa um dano muito violento, você imediatamente cai para morrer. Mas o jogo entra em Bullet Time por alguns segundos e você tem a oportunidade de matar o seu agressor. Caso você consiga matar o cara no tempo, o Max não morre. Porém, esse modo só entra em ação se você tiver pelo menos um analgésico sobrando, porque eles justificam assim: você tomou um dano para morrer, você caiu, só que você tem um analgésico para se curar, mas você precisa matar o cara antes que ele te mate. Então você mata e toma um analgésico. Então quando o Max levanta, imediatamente ele usa o analgésico sem que você tenha mandado ele usar. A violência do jogo é alta, agora tudo é explícito, buracos em cabeça e corpos são feitos. Se você atira no olho de alguém, ele sai. Se você atira com uma arma muito forte na cabeça do cara, ela vaza do outro lado, explode, abre a cabeça do cara atrás. Não tem mutilações, mas mesmo assim tá foda o negócio. A trilha sonora do jogo é orgásmica. Nós temos as músicas ao estilo clássico do Max nas fases dos Estados Unidos, em seus monólogos e tal, mas também temos em fases no Brasil bossa nova, em fases na favela tem músicas do rapper Emicida. Eu vou até dar uma dica pra vocês, uma música dele que toca no game, se chama Nove Círculos. Procurem aí no YouTube, toca na primeira visita do Max à favela. É foda demais, velho, combinou muito com a cena. Os controles lembram de GTA, Red Dead Redemption e L.A. Noire. Quem tá acostumado com esses jogos da Rockstar não vai ter dificuldade
dificuldade nenhuma para se adaptar. Sobre a movimentação, esse motor gráfico Rage traz a movimentação e a física mais reais feitas nos games da atualidade, se não for a mais real. Em Max Payne 3 a Rockstar fez questão de melhorar ainda mais, o que eu achei que não dava para melhorar. Max, como ele é um homem de 50 anos praticamente, ele não é ágil, então ele se move lentamente, mesmo correndo, demora para se levantar quando cai, e a coisa que mais me chamou a atenção é a maneira que ele carrega as armas, cara. Ele é capaz de carregar duas armas pequenas e uma grande, sendo que se você está empunhando uma pequena, a grande ele segura com a outra mão, e se você for recarregar, ele põe a grande embaixo do braço para poder recarregar a pequena com as duas mãos. Cara, jovem, é nos mínimos detalhes que você vê a enorme qualidade do jogo. Sobre a reação dos inimigos aos tiros e a inteligência artificial, dispensa comentários. O arsenal disponível no game é praticamente o dobro dos outros Max Paynes. O jogo ultrapassa as 10 horas de comprimento, porém contando com suas cutscenes. Eu achei na medida certa, eu queria que fosse um pouco maior, confesso, mas eu fiquei satisfeito com o que foi fornecido. O game possui TVs com programações nacionais, comerciais, as aventuras do garoto taco de beisebol contra o Saci Pererê, tudo em BR. Também há estações de rádio em BR. Uma coisa que eu achei que não haveria e foi surpresa pra mim foram os bugs. Todos que já jogaram os games da Rockstar que eu já citei sempre tiveram vários bugs, mas eu sempre disse pra vocês que é por causa do mapa gigantesco. Em Max Payne 3 também tem vários bugs, então provou pra mim o seguinte: não é culpa do mapa, e sim é uma falha do motor gráfico Rage. Isso foi uma surpresa pra mim, eu confesso pra vocês, eu não esperava por essa. O game ainda possui um modo multiplayer lotado de viciado filho da puta, que não vai deixar você fazer nada e você vai morrer toda hora. E se o game vale ou não a pena jogar, o jogo, pelos elogios que eu disse, acho que nem preciso responder. Ele deve concorrer com certeza a game do ano. Essa foi uma análise do jogo como qualquer outra que eu já tenha feito, só que agora eu quero acrescentar algumas observações como um brasileiro que jogou Max Payne 3. Então tá. A Rockstar havia dito que iria retratar o Brasil exatamente como ele é. Tá bom. Ponto positivo ao meu ver: mostrar ao mundo que o Brasil se fala português. Muito gringo ignorante vai finalmente aprender isso, cara. É insuportável aturar esse povo dizendo que a gente fala espanhol. Exemplo como o episódio dos Simpsons no Brasil, que demonstra praticamente tudo errado no nosso país. Aqui se dança salsa, o Rio de Janeiro é colado na Amazônia, tem macaco andando na rua pra lá e pra cá, e todo mundo joga bola e é malandro. Ou mesmo no episódio do The Cleveland Show, que o Cleveland teve um sonho que iria fugir pro Brasil e se casar com uma brasileira. Aqui todo mundo dançando salsa e falando espanhol. Pior que os Simpsons foi muito mais além, cara. Pegou muito mais pesado. Tem um episódio que eles encontram um lugar todo abandonado, cheio de prostituta, mendigo, sujeira, poluição, e a Lisa diz: esse sem dúvida é o lugar mais nojento que já estivemos. E o Bart diz: mas e o Brasil? E a Lisa retruca: depois do Brasil. Esse episódio, quando ele foi dublado, até mudaram esse trecho do diálogo, inventaram outras coisas para poder ser exibido na Fox. Eu tô ligado que os Simpsons tiram sarro do mundo inteiro, inclusive deles mesmos, mas a piada pra mim não teve graça. Então nesse aspecto, ponto positivo pra Rockstar. Algumas pessoas também disseram: Zangado, fala que o Max vem pro Brasil, mata 1000 brasileiros e vai embora e ninguém prende ele. Cara, eu não vou reclamar disso, porque o Max também matou uns 1000 nos Estados Unidos e nada aconteceu, e ele já não era mais policial. Então é coisa do jogo, não vou reclamar disso não. Outro fator que também me questionaram: Zangado, por que eles inventaram times de futebol para aparecer no jogo? Por que eles não colocaram um time do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, do São Caetano no jogo? Jovens, eles teriam que pagar os times. Daí vocês vão pensar: Zangado, bando de pau no cu mercenário, por que eles não deixam de graça? Velho, todo carinha que apareceu no game com camiseta de time era bandido. Que time que vai querer uma publicidade dessa? Nenhum. Então a Rockstar fez certo em inventar esses times. Você vai na favela e vê várias pichações escritas na parede, tipo Filhos de Okun. Não tá errado, Zangado? Não, a Rockstar não quis mexer com religião ou costume de ninguém. Para bom entendedor, minha palavra basta, né? Outro fator que pode ser comentado é que todo mundo no Brasil é mal educado. Todo mundo fala palavrão. A cada 5 palavras, 3 são palavrões. Eu poderia até criticar a Rockstar quanto a isso, porém não dá pra fazer isso também. Por que, Zangado? Eles obviamente assistiram os filmes Cidade de Deus e Tropa de Elite. Até porque para poder retratar melhor as fases na favela. Esses são filmes dos quais nós temos orgulho. Porque são filmes que dão de 10 a 0 em trocentos filmes de gringo com orçamento astronômico, velho. E nesses filmes,
toda linha de diálogo tem um palavrão praticamente. Quer me fuder, me beija e por aí vai. Então, se esses filmes que serão vistos no mundo todo, que são vistos no mundo todo, vão passar a imagem de que a gente não sabe conversar sem xingar, vão acabar passando a imagem que brasileiro não sabe conversar sem xingar, não tem jeito. O único fator que eu achei errado por parte da Rockstar em relação ao Brasil é o preconceito com gringos que foi demonstrado. Isso é totalmente mentiroso. O Brasil é o país que mais põe gringo em trono, velho. Tipo, idolatra gringo. Brasileiro tem preconceito com brasileiro, velho. Com nordestino, por exemplo. Tipo de sentimento nojento, mas que acontece no Brasil. Mas com americano, japonês, alemão, brasileiro só falta carregar no colo, jovem. E no game, todos os brasileiros que o Max buscou um diálogo tratou mal e com claro preconceito. Isso é errado. Americanos são preconceituosos com mexicanos, canadenses, e estão tentando incluir a gente nessa daí, mas negativo. Enfim, essas foram umas observações por fora da análise que eu queria falar. Eu não queria incluir isso no meio da análise, queria só mesmo citar e dizer o que eu penso sobre essas coisas que me foram questionadas. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, esse vídeo deu muito trabalho para ser feito, então não se esqueça de avaliar, por favor, e se quiser realmente valorizar o esforço pelo trabalho, favorita também, se puder compartilhar nas redes sociais que vocês possuem, Twitter, Facebook ou Orkut, eu agradeceria muito. Grande abraço a todos vocês, jovens, tudo de melhor sempre, beleza? Então, valeu, falou e até mais.